Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente já vai começar aqui na batida, que eu já vi que o tempo está corrido. E o objetivo é que a gente, antes de qualquer coisa, consiga ser útil aqui para vocês, expandir um pouco a visão sobre o que está acontecendo, não só com o IA, mas no mercado imobiliário como um todo. E se eu conseguir provocar vocês um pouco, de forma que o comportamento de vocês seja alterado para melhor, eu estou alcançando meu objetivo aqui hoje. Então, vamos lá, então, para a gente não perder aqui nenhum minuto. Bom, gente, eu fiz até um resumo aqui do que a gente vai bater hoje. Toda inovação, ela provoca uma mudança comportamental. A gente vai falar um pouco de mentalidade, a gente vai falar sobre dados, a abertura de dados que está acontecendo a nível Brasil, inteligência de mercado e inteligência artificial dentro do mercado imobiliário. Mas confesso que eu fiz essa alteração agora, tá? Eu vi essa primeira apresentação de inteligência artificial e toda vez que surgem inovações, vem essa conversa. E essa conversa é a conversa da desintermediação. É a conversa da venda direta. Isso aconteceu no surgimento da internet, nos anos 2000. Isso aconteceu com o surgimento dos portais. Isso aconteceu no surgimento dos smartphones, que aumentou a acessibilidade e o fluxo de informações. E, óbvio, está acontecendo de novo agora. Vêm os profetas do desastre e começam a profetizar, o mundo vai acabar, e o corretor vai acabar e vai embora. Né? E o que de fato acontece com todas essas intervenções de tecnologia? Né? Antes de entrar nisso, eu queria bater em como que a venda direta acontece. Então, por que o proprietário tenta vender sozinho? Porque na maioria das vezes ele não enxerga valor no serviço. Às vezes o profissional ainda se vê como intermediador. Ele está ali para comissão, mas ele não se preocupa em gerar valor e ajudar a fazer a tomada de decisão do proprietário ficar mais curta. Ele não confia no profissional porque ele teve experiências ruins. Então, às vezes, essa geração de valor ainda não é tangível o suficiente para ele confiar a venda do imóvel dele a uma pessoa só. Ele ainda não entendeu o que é exclusividade. A exclusividade ela ganha um estigma negativo porque muito corretor pedia exclusividade para ele. A exclusividade você não pede, você conquista. A exclusividade você precisa provar que é bom para ele e não que é um desejo seu. E por fim, ele não sentiu que perderia algo se fechasse com você. E ele tem que sentir. Se ele não fechar a exclusividade com você, ele tem que entender que o meu processo de venda vai ficar pior sem esse cara. Eu não vou ter a melhor pessoa aqui trabalhando em prol dos meus interesses. E como é que o corretor conquista esse espaço? É justamente mudando essas sinapses mentais. Então, parando de entregar informações sem compromisso contratual. Sabe aquele cara que te liga e fala assim, estou precisando de uma ideia de quanto é que vale o meu apartamento? Não consegue me passar nenhuma informação? Não. Aqui, informação tem valor. Isso aqui é trabalho. Se você quiser, a gente senta, conversa, eu faço um laudo mediante um compromisso seu. Fora isso, não faz sentido. Vou estar especulando com você, não vou estar te ajudando em nada. Né? Segundo, é exatamente o que a gente começa a falar aqui, vou bater muito em cima disso aqui. Posicionamento. Posicionamento é dizer não, gente. A gente tem que começar a dizer não mais vezes para o cliente. Se o cliente arranca tudo de vocês simplesmente com uma promessa, para quê? Né? Exato, fica desproporcional. Né? E outra coisa, planejamento financeiro, porque a gente fala em 1 milhão de tecnologias, mas, gente, se não tiver gestão emocional, complica. Eu não vou nem falar de inteligência emocional, porque todo mundo aqui é ansioso e ninguém é burro, não tem nada a ver com inteligência. É gestão. E o planejamento financeiro vai te dar essa base para você ficar mais confortável na mesa. Né? E, assim, por fim aqui, é consciência de ambiente de mercado. Né? O que separa, às vezes, o comportamento ético de um não é o quanto que você consegue fazer coisas que vão de contra os seus interesses. Se você só age conforme a conveniência, você age somente em prol dos seus interesses. Muito provavelmente você faz coisas antiéticas e erradas no mercado porque você é cego pela conveniência. E a gente aqui começa a falar muito de ecossistema. Olha só o tanto de solução que está surgindo, todos os sistemas integrados e conversando entre si,
obviamente que isso vai ter impacto no ecossistema. Bom, e o reflexo aqui da inovação, já falando um pouco de como é que a gente tende a pensar, é o questionamento dos hábitos, e o resultado disso é a mudança. Todo mundo aqui presenciou Uber, presenciou também que era você ligar para um radiotáxi. Todo mundo aqui um dia comprou um CD na Laserdiscs, todo mundo aqui alugou um DVD na Blockbuster. Não, tudo bem, mas muita gente já deve... Vamos falar assim, 80% ou 90% aqui entende o que eu estou falando. E hoje, os nossos comportamentos eles são completamente diferentes. No início, essas tecnologias surgiram como mudanças, e aí houve, e sempre há uma resistência, tanto de quem está no mercado como prestador de serviço, como também do público final, né? E aí as pessoas geralmente falam, isso não é para mim, sou analógico, sou de outra época, mas acontece que aquela tecnologia se consolida, os modelos de negócio vão ficando ultrapassados e automaticamente o comportamento de todas as pessoas vai se redesenhando, né? E trazendo já para contexto de mercado imobiliário, quem resiste, eu não vejo que está sendo fiel a si mesmo, mas eu acho que está decidindo, consciente ou não, a sair do mercado. Porque o cliente, ele não vai fechar com quem não crescer. Ele vai conversar com um cara que está num patamar muito alto e depois ele vai conversar com um cara que está num patamar muito baixo. Ele não vai mais atender esse cara. É assim que funciona. Então, assim, essa resistência, ela, mais uma vez, consciente ou inconscientemente, é o que pode te colocar para fora do mercado. Bom, quais são esses hábitos que a gente vê, que eu vejo aí, que eu gostei de classificar aqui como a moda antiga? Gente, mercado imobiliário, eu te confesso que eu não gosto dessa ideia de que corretor vende sonho. Eu acho que corretor vende conhecimento, corretor vende capacidade de acelerar decisões com esse conhecimento, corretor vende informação. A gente acabou de falar aqui, se você sai entregando tudo, para que ele precisa de você? Né? E assim, ter o WhatsApp como sistema de informação é um sistema muito sensível, muito vulnerável. É um sistema de troca de mensagens, mas não um sistema de informação. O mercado imobiliário vai muito além de troca de mensagens. Informações soltas, de OLX. O tempo inteiro você tem que ficar correndo atrás da informação, aceitar qualquer negócio, não saber dizer não e viver na correria. Isso daqui é o padrão, a moda antiga. É o padrão analógico. E o que o profissional de mercado hoje está se tornando? Uma pessoa com um sistema profissional de dados. São dados. Dados é diferente de informação, tá, gente? Dado tem lastro. Informação, sabe aquela história? Você vai conversar com o proprietário e fala assim, meu vizinho vendeu? Isso é informação. Você confia? Não. Né? Dado tem lastro. Então, a precificação é feita com dado real. A inteligência de mercado acontece também em tempo real. Exclusividade. Gente, exclusividade, na minha visão, é questão de dignidade. É questão de reciprocidade. Você vai colocar seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro. E aí o proprietário fala assim, não. Por quê? Ele vai pegar o imóvel, vai colocar, ele vai criar um time de vendas de graça para ele. E você está dentro desse time. Aí você não sabe se está à venda, você tem que ficar ligando para ele para perguntar. Você não sabe se tem proposta, você vai ter que ficar ligando para ele para perguntar. Se você botar proposta, ele vai ficar fazendo leilão em troca do seu tempo, seu dinheiro, seu trabalho. E às vezes você não performa e você fica se perguntando por quê. Você está dissipando tempo, trabalho e dinheiro num formato que dá errado. Já está comprovado. A gente sempre fala aqui de mercado americano. O que é mercado americano? É exclusividade nativa, é automático. Porque é melhor para o mercado inteiro. Então, acaba estendendo um pouco na hora de falar de exclusividade. E assim, se você tem resultado, você consegue recusar maus negócios e isso automaticamente vai te dando tempo para desfrutar tanto do seu dinheiro quanto do seu trabalho, assim como da sua família. Então, separa esses dois perfis, é posicionamento. E posicionamento é capacidade de dizer não. Eu acho que a gente cada vez mais precisa estimular isso, porque as pessoas só vão te dar valor se elas tiverem algo a perder com você. Se você entrega tudo de graça, para quê? Tá? Bom, vamos lá. Aqui, alguns desses posicionamentos que faltam,
que eu vejo muitas vezes acontecer de forma a um custo muito alto, né? Então, é o que eu falei, entrega de informações, captações sem exclusividade, falta de orçamento para trabalhar, tolerância a ambiente ruim, e aí ambiente é ambiente de empresa, é ambiente de parceiros. Eu vejo que parceria é uma questão muito de confiança. Quando você levanta uma oportunidade, seja de um cliente ou de um produto, você precisa ter confiança de que aquela outra pessoa de fato fez o trabalho com diligência, né? Então, esses aqui são alguns dos pontos que a gente cada vez mais vai trabalhando e que se a gente não trabalhar, a gente paga um custo muito alto. Né? A gente educa o cliente a dispensar vocês, acaba com a dignidade profissional. E quando vocês estiverem com isso aqui, ó, quando a motivação de vocês for para o ralo, vocês vão pensar que o problema é o mercado. E não é o problema, é o formato de trabalho. Você negocia com desespero, e quando o cliente sentir cheiro de ansiedade e desespero, acabou, o negócio caiu. Ele vai pensar que tem alguma coisa errada. Tá? A gente começa a normalizar o errado, o ambiente ruim, e essa questão desse comportamento, que muitas vezes é guiado pela conveniência, te sabota. Hoje a pessoa leva alguma coisa, mas todos os outros dias você perde, porque o ambiente que você mesmo pisa, ao invés de ele ficar cada vez mais frutífero, ele fica cada vez mais hostil. Bom, agora vamos falar... Tá dando certo. Vamos falar aqui de dados, precificação e inteligência de mercado. Gente, está acontecendo uma abertura de dados a nível Brasil. Acho que vocês devem ter acompanhado aí as notícias de CPF dos imóveis, cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, já tem planilhas de transações públicas, né, de ITBI, e aí vale destacar, ITBI é uma estimativa, ITBI não é avaliação. ITBI, quando essa planilha ela é divulgada, né, valor venal é um nome bonito para estimativa. Valor venal é uma estimativa do auditor fiscal e muitas vezes há instrução para ter um gap ali de avaliação para cima por questões de arrecadação. Mas o ponto essa abertura de dados acontece, não vai parar, cada vez mais vai crescer e vai chegar nos clientes. Já chega. Nessas cidades, os clientes já acessam determinados sistemas e coletam essas informações. E aí o que acontece? O cliente ele chega mais informado, mais questionador, mais exigente, mais criterioso. A jornada de compra fica mais rápida porque o preço educa. Se ele estava viajando na maionese, de que vou comprar aqui um apartamento que vale 2 milhões, que ele ia pagar 1,2 milhão, ele já corrige a expectativa dele, ele vai olhar outro perfil de produto. E ele também chega mais decidido, porque se ele já entendeu que aquele produto não cabe no bolso dele, ele começa a olhar antes mesmo de qualquer conversa com o corretor, quais os produtos que fazem sentido, e a jornada de compra dele passa a ser muito mais rápida e o processo de amadurecimento também acontece numa outra escala, e isso automaticamente reflete no atendimento de vocês, né? Então, passa a ter muito menos informalidade no processo, muito menos dado bruto. O que é dado bruto? É o dado fora de contexto. Por exemplo, uma coisa é você falar assim, tal prédio tem uma referência de venda com um valor de tanto no metro quadrado. Beleza. Isso dá para você tomar decisão em cima disso? Não, isso dá para te auxiliar. Porque quando você começa a colocar esse dado junto com centenas e milhares de outros dados, aí você começa a entender o que de fato é massa crítica de dados para te dar inteligência para tomada de decisão. Aquele dado, por exemplo, aqui dentro do sistema que eu sei, tem uma referência na Praia do Canto, de um prédio de quase 40 anos, a R$36 mil o metro quadrado na Saturnino de Brito. É um prédio velho. R$36 mil o metro quadrado, vendido. O que justifica isso? Se lançamento está sendo vendido a 33, 35, o lançamento geralmente pega mais preço porque o produto é mais moderno, etc. Justifica que tinha um nível de obra de arte ali dentro, de acabamento, marcenaria, mobília assinada, que pouca gente reconhece, mas o comprador reconheceu e tinha bala para pagar. Sofá de R$300 mil. Você vai comprar um sofá da Líder, é 80 mil. Sofá na Natuzzi, 60, 80 também.
ali tinha sofá de 300 conto e o cara entendia o valor daquilo. Agora, dá para você tomar decisão em cima dessa referência? Não. Isso é um outlier. Mas quando você pega os dados, contextualiza, com massa crítica volumosa, aí você entende. Média de valor de metro quadrado de prédio de 10 a 20 anos, é tanto. Isso foi baseado numa amostragem muito maior. E aí esses outliers, eles acabam ficando diluídos no todo. Tá? Menos narrativa. Então, às vezes a gente vê muitas notícias aí nos jornais, metro quadrado de Vitória é o metro quadrado mais caro do Brasil. É óbvio que não é. É óbvio que não é. A própria notícia é contraditória, porque no próprio ranking da notícia, Vitória é o terceiro. E o título fala que é o primeiro. Então, essas narrativas elas vão perdendo força. E o cliente ele vai ficando mais empoderado de informações. E se o cliente fica empoderado, você imagina vocês. Vocês têm que ter as informações que eles não sabem. Vocês têm que dizer para ele o que eles não conseguem concluir com as informações que ele tem acesso. Tá? E as decisões, cada vez mais, vão ficando calçadas em dado verificado. Por quê? Fala de precificação aqui. Quando você vai fazer uma avaliação, vocês têm uma noção de quanto vale, não tem? Já está ali, mais ou menos, na cabeça de vocês a faixa de valor. Exato, você já sabe andar, acabamento e tal. Só que, quando você tem acesso a um banco de dados e você começa a acessar, a enxergar nos cantos, esses dados te confrontam. E aí você começa a levantar interrogações que antes você não levantava. Mas você vai começar a levantar ali, porque, de fato, você começa a enxergar fatores e detalhes que antes não eram vistos. Isso pode corroborar o seu sentimento ou pode mudar um pouco a sua análise, porque você não tinha acesso àquelas outras informações para compor agora a sua avaliação. Então, quando você passa a ter acesso a isso, aí a gente não fala mais de precificação profissional, nada disso, eu vou falar de sentimento. Você ganha confiança e convicção para sentar na mesa e discutir com o cliente. Você ganha segurança. Ele pode vir com a informação que ele quiser. Você não vai chegar ali como dono da razão. Ele pode até te trazer alguma coisa que vai te fazer pensar, beleza. Mas despreparado, você não chega. E você também não chega inseguro de falar alguma coisa sem sentido para ele. E o papel do corretor nisso? É justamente fazer essa análise de contexto, ter cada vez mais habilidade com tecnologias e dados para cruzar as informações e relacionamento junto com autoridade inteligente de mercado. Então, daqui para frente, muito da rotina de vocês vai voltar à moda antiga. O relacionamento. Tudo vai ficar automatizado. Tudo vai ficar frio. Vai ter todo mundo conversando com o chat de IA. E o que vai sobrar? O que vai sobrar é isso aqui, ó. É o tete-a-tete. São as pessoas. A confiança. O relacionamento. É isso que vai sobrar. As tarefas manuais de vocês, aliás, não vou falar disso agora não, senão eu vou atropelar. Vamos lá. Então, assim, o que a maioria, geralmente, que entra no mercado acredita? Primeiro eu vou ganhar dinheiro para depois eu ter condições de trabalhar. E, na verdade, é o oposto. Primeiro você vem com a mentalidade, que é ela que prepara vocês. O que são as imobiliárias hoje no mercado? As imobiliárias são hubs de negócios, mas principalmente é quem direciona vocês no caminho certo. A imobiliária tem que colocar vocês na estrada do resultado. Mentalidade. Precificação profissional, ela que vai te dar argumento. Acabou. Se você está precificando com LX, meu amigo, olha, eu vou falar para você. O cliente já está precificando com IA, já está precificando com ChatGPT, já está precificando com Cloud. Ele vai chegar com mais informação, com melhor qualidade do que você. Posicionamento, isso daqui vai mostrar que de fato você sabe o seu lugar, que o seu trabalho tem valor. Se você diz sim para tudo, qual é o seu valor? Você aceita qualquer coisa. E por fim, a exclusividade. A exclusividade e venda são consequências de tudo isso daqui que a gente vai trabalhando. Bom, o que está redesenhando o mercado imobiliário hoje, não só no Espírito Santo, mas no Brasil? Processo,
captações cada vez mais exclusivas. E processo de captação é mentalidade de quem sabe vender serviço. Não é de intermediador. Abridor de porta está fora do jogo. Uma fechadura eletrônica se substitui. Não precisa de você. Agora, se você sabe vender serviço, e aí, isso aqui, a gente está falando de venda complexa, tá? São várias etapas para você conseguir conquistar a confiança do cliente. Você cada vez mais vai ter um cheque pré-datado na sua carteira de imóveis, porque a captação exclusiva bem precificada é um cheque pré-datado. É metade da venda. Informação. Sistemas profissionais de dados. Acabou esse negócio de vocês ficarem correndo atrás das informações. Agora o sistema faz isso de forma muito maior, muito mais rápida, muito mais eficaz e dando muito mais autoridade para vocês. E a precificação, principalmente, influência muito grande. Marketing, antecipação de objeções. Mais uma vez, quem vai ficar no jogo é quem domina essas ferramentas. E quanto antes você começar a dominar, melhor. Por quê? O tempo vira barreira competitiva. O cara que começou a usar IA há um ano atrás, o domínio dele com a ferramenta, a capacidade de promptagem dele é muito maior do que quem vai começar. E, mais uma vez, pensa sobre a ótica do cliente. Senta na cadeira do cliente. Imagina ele tendo contato com um cara que já usa IA há um ano e meio, 2 anos. Qual a qualidade do serviço que ele vai perceber? Alta. E com o cara que começou agora? Baixa. Quem vence o jogo? O tempo. Quem se antecipou, ganhou. E ecossistema. Cada vez mais parcerias. O mercado ele passa a operar no volume ao invés de ticket. Antes todo mundo queria ganhar a venda sozinho. Pegava a captação, escondia dentro da imobiliária, ninguém passava informação para o outro. Queria pegar a exclusividade e deixar debaixo do braço, sentava em cima da exclusividade e era o sonho da Mega Sena. Vou vender isso aqui, vou ganhar 200 mil, 300 mil e vai embora. Hoje, o mercado está ficando completamente redesenhado. Vocês vão ganhar no volume. E para vocês terem volume, vocês precisam de parcerias. Vocês precisam de colaboração. Vocês precisam de consistência de mercado. Bom, em todo mercado que muda, a oportunidade ela não desaparece, ela só se redistribui. Hoje a gente já sabe que 90% dos resultados do mercado estão na mão de 10% dos profissionais. Isso vai aumentar cada vez mais. Porque muita gente ainda não acordou. Muita gente ainda está esperando o momento ideal. Muita gente ainda fala assim, não, vou esperar para ver como é que fica. O como é que fica você descobre todo dia. Porque muda toda hora. Então, essa concentração de renda vai ficar cada vez maior na mão de poucos. Até o momento que a régua do mercado subir completamente e os novos entrantes perceberem o seguinte, não consigo atuar no mercado imobiliário com a cabeça de abridor de porta. Vou ter que fazer esse monte de coisa aqui. Agora o negócio ficou sério. Aí, a competição começa a balizar dentro de uma estrutura diferente. Bom, IA no mercado imobiliário. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouco o volume aqui. Se não conseguir, tá tudo bem também. Deixei, tá tudo certo. Tá tranquilo? Tranquilo, já acabou. Pessoal, por que eu coloquei esse vídeo aqui para vocês? Isso daqui não é a China mostrando que sabe fazer um humanoide. Isso aqui é a China mostrando que quer dominar a capacidade de mão de obra produtiva no planeta. Quanto mais humanoides você tiver sobre o domínio de um país, mais comoditizado fica a fabricação de qualquer produto no mercado. E quanto mais humanoides você produz, mais barato fica produzir humanoide. Hoje a gente está falando de conceito de capitalismo, trazendo ideias de socialismo, renda básica comum.
Porque a quantidade de interferência que a IA vai causar em toda a cadeia produtiva, não só com hardware, mas com software, de fato vai gerar muito desemprego. Isso daí não dá para a gente ignorar que ninguém está falando tipo, não estou falando besteira nem groselha para vocês. É um fato. E quem aprender nos próximos, principalmente eu diria que 5, 10 anos, a ganhar dinheiro com essa questão toda que está acontecendo, vai ter uma vantagem competitiva gigantesca. Então, eu faço questão de trazer esse tipo de conteúdo para colocar talvez esse senso de urgência na cabeça de vocês. O movimento está muito forte. A IA, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm esse dado, mas ela dobra de capacidade de processamento entre 4 a 6 meses. É impossível, como ser humano, a gente acompanhar isso. Não dá. Não nos resta outra alternativa a não ser se adaptar e jogar junto com ela. Só que, mais uma vez, a pessoa que demorar muito para fazer isso, o atraso no processo, a defasagem dela vai ficar tão grande que não vai dar tempo dela correr atrás. Bom, isso daqui foi dito na primeira palestra, e aí por isso que eu fiz o gancho falando lá da desintermediação. Eu realmente acredito que o corretor ele vai ter o trabalho potencializado, só que vai precisar de plasticidade mental. Não vai ser da mesma forma. Isso aqui, pessoal, é vamos falar assim, um gráfico que foi divulgado pelo Cloud, falando da interferência atual da inteligência artificial em todos esses segmentos. Tá, isso aqui é hoje. Agora, a linha vermelha é o que ela já tomou conta. A linha azul é o que ela tem capacidade de alcançar. Então, falando de vocês, eu até coloquei aqui 2 colibris aqui. Vocês estão dentro dessas partes aqui, de Sales, Business and Finance. A capacidade aqui de substituição ela é muito grande no mercado financeiro e menor no mercado de vendas. E aqui eu mesmo fiz um traço em verde. O que isso daqui significa? Né? Tipo, como eu disse aqui, em azul, a capacidade teórica, o quanto ela é capaz de executar, em vermelho, o quanto já foi adotado, e skills não substituíveis é o que estão em verde. Então, de uma hora para outra, a gente teve um ganho de eficiência no mundo inteiro, o cliente ficou mais informado, e o mercado inteiro já começa a sentir isso. O impacto de vocês aqui peraí, acho que esse slide voltou, não? É isso aqui mesmo. Bom, o impacto aqui para vocês, no âmbito da inteligência artificial, vocês vão ter muito menos tempo em tarefas braçais, as estratégias dos processos viram um diferencial competitivo, porque a IA vai ser instalada dentro desse processo, dentro desse framework de trabalho. A marca pessoal vira um ativo necessário. Já existem vários conteúdos aí internacionais já usando alguns termos, né? Corretor plataforma, justamente por conta da credibilidade, capacidade de resultado. Soft skills, foi o que a gente falou aqui, capacidade de negociação, a leitura de perfil do cliente e a conexão rápida com o produto certo. Isso daqui, inclusive, vai ter um nível de interferência mais forte, de você conseguir identificar os produtos certos. Isso vai virar fração de segundo. O corretor que conhecer aqueles produtos, conhecer o mercado, conhecer a área, identificando o perfil do cliente, faz essa conexão numa velocidade maior do que boa parte do mercado vai conseguir acompanhar. E conhecimentos específicos, né, que é o que já existe hoje, de vocês serem especialistas em determinadas localizações. Então, vocês basicamente são os agentes que transformam dado em contexto, em conhecimento de mercado. E esse conhecimento acaba criando confiança no cliente, ajudando ele a tomar decisões melhores, mais rápidas e mais assertivas. Bom, aqui eu vou trazer alguns casos práticos. Já está indo aí para os 10 minutos finais.
que vocês podem utilizar inteligência artificial. Por que eu trouxe aqui esses três? A questão da área privativa está ficando uma coisa cada vez mais séria, né? Os clientes já sabem que muitas vezes esse problema de apartamentos serem anunciados com tamanho maior do que realmente são pode causar litígio, tá? A precificação também é uma coisa que pode se ganhar refino com isso. E o comparativo de anúncios também eu vou trazer uma ótica diferente aqui para vocês. Aqui a gente fez o seguinte exercício. Eu peguei a planta de um apartamento que tem ali 8 por andar, tá? Eu peguei o pavimento inteiro aqui. E esse prompt aqui, tá, pessoal? Pode copiar e pode usar. Foram mais de 700 testes. Então isso aqui foi treinado. E vocês também vão precisar treinar, tá? Olha só, quando você vai se relacionar com o IA, você precisa dizer o que você quer, o contexto e o que você não quer, tá? Inclusive, se você tiver, eu posso até mandar para vocês depois, mas às vezes a IA, ela quer validar o que você pensa. E a forma como você escreve, dá para ela perceber como é que você pensa. Então ela pode ficar querendo te bajular. E aí foge um pouco do propósito, que a gente quer acertar, e não ser bajulado. Bom, então, esse prompt aqui, ele traz as possibilidades de cálculo, tanto para imóveis com paredes de 10 quanto de 15 centímetros, que a gente sabe que tem uma diferença no coeficiente. Ele desconsidera as áreas comuns, então, corredor, escadas, iluminação, lixeiras. Ele faz a multiplicação pelo coeficiente certo conforme a cota da parede. Ele pede para considerar área técnica como área útil, para considerar a parede da área técnica nos prédios mais novos é área privativa, nos prédios mais antigos não, tá? E eu peço para ele fazer uma dupla checagem para evitar erros. Então, isso daqui é para os casos onde o valor da área privativa não está explícito na planta. Isso aqui quer dizer que o apartamento tem exatamente? Não. Mas quer dizer que você vai trabalhar com diligência e ele jamais vai poder afirmar que você agiu de má fé. E aumentar o tamanho do apartamento para aumentar o apelo comercial dele. Tá? Aqui ele também elimina outras áreas que ele não reconhece, como o poço, no caso. Tá? E aqui, trazendo o resultado final, tanto da área útil quanto da área privativa. E dependendo da época que for o projeto, vocês vão lidar com várias situações. Vou dar um exemplo para vocês. Mata da Praia. Na época que se comercializavam as unidades na Mata da Praia, a nomenclatura utilizada era área útil, que é a mesma coisa que era varrida. Aí se você olhar os projetos lá, Praia de Miaípe, Praia Dourada, você vai ver lá 104, 105 metros quadrados. Aí a pessoa vai apressada e fala que o apartamento tem 104, 105. Não tem. Tudo ali era varrida. Aquele apartamento ali de área útil, pela parede ser de 15, ele vai ter aí seus 120 e poucos metros quadrados. Mas naquela época, ela era útil. Hoje é área privativa. Então, os projetos eles são escritos conforme as convenções de cada data, de cada época. Tá? Isso daqui na mesa com o cliente ajuda a você mitigar muito erro. Bom, aqui já falando de precificação, como que vocês podem utilizar, tá? Isso aqui eu peguei um print do meu sistema, porque de fato é o único que eu conheço que tem essas possibilidades. Basicamente isso daqui é um histórico de vendas dos jacarandás. Então a gente tem ali, em outubro de 2024, vendida 7.600.000, unidade 1001, a mesma unidade. Em 2022, janeiro, ela foi vendida a 5.400.000 e depois, no final, em dezembro de 25, ela foi vendida a quase 10 milhões, 9.950.000. Como é que você pode usar esse sistema, gente? Para dar uma resposta para o investidor que sempre busca esse número e o mercado nunca conseguiu dizer.
Todo mundo fala que o mercado imobiliário valoriza. Mas quem fala quanto? Aí quando vocês não falam quanto, sabe o que acontece? O cara lá da XP, do BTG, fala. Aí seu negócio cai. Porque ele deu previsibilidade. Você só deu promessa. Aqui, o que você faz? Você simplesmente pede para o sistema calcular a taxa de valorização nos diferentes intervalos de tempo e no final. Então, 22, 13 mil metros quadrados, 24, 18.900, 25, 2025, quase 25 mil metros. Ele calcula o intervalo de valorização em cada uma dessas datas. Então aqui, ó, período 1, 1,04 ao mês, período 2, aí já deu uma esticada maior, esse apartamento muito provavelmente passou por um retrofit, tá? Mas isso aqui é um potencial de valorização enorme. Se você for pegar retrofit aí, vou falar aqui de cabeça que eu já sei, mas ele vai comprometer do orçamento aí 0,2, 0,3 o investimento. Ou seja, você compra numa valorização de 1%, queima 0,3, tem um spread aqui de 0,6. E o período completo, de 22 a 25, esse apartamento valorizou em média 1,33 ao mês. Isso aqui derruba o negócio da XP. Porque se você não comprou um apartamento, você paga aluguel, não paga? Então isso daqui é o yield do investimento que ele está tentando vender para o seu cliente. Agora você fez uma tabela. Agora você vendeu um negócio para o cara. E não simplesmente uma promessa. Tá? Isso aqui você faz em segundos. Daria para fazer na HP. Mas aí precisa de um pouquinho de conhecimento de matemática financeira e da própria HP. Mas aqui está aqui uma coisa que se você traz para a mesa... Eu, assim, sem medo de falar, eu duvido que, sei lá, talvez 5% do mercado façam isso hoje. E é a informação, talvez, uma das mais valiosas aí. O corretor tem que aprender a vender o dinheiro, né? A gente ainda está... Vende sonho. Né? Quem que trabalha com lançamento? Quem aqui já ouviu que está caro? Agora, deixa eu perguntar para vocês. Você acha que o cara que comprou um lançamento há 5 anos atrás, ele também não achou que estava caro? Celso Calmon 300. Outro dia eu estava falando, coitado, uma dor de corno, queria pular da ponte. Ele está pensando em comprar... Então, como é que você rebate esse argumento? Como é que você mata essa venda? Fala, doutor, o cara que comprou aqui há 5 anos atrás, ele tinha o mesmo sentimento que você. E o cenário, aí vai ser a sua habilidade de contextualizar. Qual era o cenário político-econômico? Por exemplo, mais uma vez, os dados, eles se questionam, eles se confrontam. Quer dizer que o metro quadrado de 2024 comparado ao de 26 é mais baixo? Não, não necessariamente. 2026 a gente tem um ambiente aqui político-econômico que está tremendo, guerra, né? 2024 talvez a taxa de juros fosse mais baixa. Possivelmente referências de 2024 ainda servem para hoje, em muitos casos. Então, quando você começa a ter essa capacidade analítica, é isso que o cara quer de você. Isso é um baita diferencial. O cara não quer ficar sentando com a pessoa para ficar repetindo número de tabela. Ele não precisa de você para isso, não. Inclusive, ele pega essa tabela e ele faz esse exercício. Agora, o seu exercício tem que ser melhor que o dele. Você tem que fazer o cara pensar coisas que ele não consegue pensar sozinho. Você enxerga nos cantos, ele não. Você faz isso todo dia. Tá? Então, tá aqui mais um exercício prático para vocês colocarem na rotina de vocês. E aqui outro. Hoje, o caminho convencional são os portais. A informação que todo cliente tem, né? Vendedor busca em portal, ele olha para o apartamento e fala, pô, o meu é melhor, tá doido? Não vale mais do que isso. Aí o comprador olha os anúncios e fala assim, pô, isso aí tá especulado. Vou botar uma proposta aqui com 40% de desconto.
É assim que funciona, a gente sabe disso. Só que o sistema, hoje, se você juntar todas essas ferramentas e esses dados, você pede para o sistema fazer uma análise dos anúncios. Então tá aqui, peguei 4 prédios aqui. Ó. Meridian, na Constante Sodré. Esse daqui, se eu não me engano, Capo do Antibes. Esse daqui, Alberto Busato. E esse aqui, só de Itália. O que a gente faz aqui? Eu peço para o sistema me fazer uma análise de custo-benefício. Se você tiver informações de vendas confiáveis, você pede para fazer um cruzamento. Se você tiver foto, você sobe. Junto com cada um desses cards. E você tem uma análise comparativa de custo-benefício imediatamente. Só que você pode fazer mais. Você pode cruzar isso com dados do perfil do cliente e com contexto de cenário econômico. Então, isso daqui vai te colocar num patamar analítico que ele ia falar para você assim, tudo bem, vou para casa pensar e vou fazer minhas contas. Ele vai fazer isso aqui. E talvez a forma que ele faça isso não seja tão boa quanto a que você tem para fazer. Você já faz ele caminhar ali na jornada de compra com você, controlando a mesa e como autoridade na negociação. Então, ali ele já vai te dar um resultado, o imóvel C, 176 metros quadrados, aí ele fala de algumas características aqui que podem estar certas ou não, dependendo do anúncio, fala de itens de lazer, entrega a maior área útil da seleção com custo mensal competitivo. Uma coisa que você vai ter que fazer também é conferir a área, que muito provavelmente vai estar errada no anúncio. E se você fizer inputs ali de informações de venda, a análise fica ainda mais completa e mais precisa. Pessoal, para finalizar aqui, vocês são um algoritmo no mercado. Algoritmo bom, entrega um resultado de altíssimo nível e hoje vocês têm, eu tenho certeza aqui para falar para vocês, nos últimos, sei lá, eu fui corretor quando eu tinha 18 anos, então acompanho o mercado imobiliário há 19. E eu mexo com tecnologia há 12 anos. Mercado de tecnologia e comunicação, essa ideia sempre martelou na minha cabeça. Eu posso afirmar para vocês, sem nenhuma sombra de dúvidas, é o momento mais oportuno no mercado imobiliário. Todos os setores, todos, estão resetando com inteligência artificial. O mercado imobiliário também. Só que o mercado imobiliário, ele não passou, eu diria que ainda a 2.0. Muita gente começou a fazer marketing digital por agora. Então, todo mundo que entra agora tem a oportunidade de competir num nível elevadíssimo, como nunca teve antes. Então, estou passando isso daqui para vocês, um pouco do meu entusiasmo com isso. Eu enxergo toda essa capacidade de mudar como super positivo. Tá? Então, continuando aqui, a janela está aberta, mas vocês precisam se movimentar agora. Porque, de fato, agora que é a hora de atualizar esse algoritmo. Então, o que eu queria passar aqui para vocês hoje vocês chegaram aqui com a mentalidade, eu tentei trazer um pouquinho da visão da minha e do que está acontecendo no mercado. Então, a gente falou de muita coisa. Posicionamento, mais uma vez, não é o que você diz, mas é o que você decide. E o poder de mudar e de crescer mora dentro das decisões difíceis que a gente precisa tomar. Mas se a gente tomar essas decisões agora, eu acredito num futuro extraordinário para todos vocês do mercado imobiliário. Isso aí.